Olá, há mais de um mês, no dia 10 de junho, eu falei aqui sobre as denúncias de crimes cometidos pelo presidente do Brasil e apresentadas ao Tribunal Internacional Penal de Haia, na Holanda. Reclamei naquela ocasião do pouco destaque dado pela mídia a essas ações. Neste último fim de semana, a situação mudou um pouquinho. O UOL destacou a notícia dada pelo jornalista Jamil Chad sobre a nova denúncia apresentada contra o presidente brasileiro na Holanda. A partir daí, a informação ganhou algum espaço em outros veículos de comunicação. Ainda é pouco, mas é melhor do que nada. E por dois motivos. Primeiro, porque essa não é a primeira denúncia, é a quarta apresentada por organizações brasileiras. Além de um pedido de advertência feito no final do ano passado pela Comissão Arns e pelo Coletivo de Advogados em Direitos Humanos. Eles alertavam, naquela ocasião, sobre os perigos que corriam os povos indígenas sob esse governo. Isso ainda muito antes do início da pandemia. De lá para cá, a situação, obviamente, se agravou muito. A acusação na época era sobre a negligência e o fim da proteção daqueles povos diante da invasão de suas reservas por grileiros, garimpeiros, madeireiros que entravam lá disseminando doenças e problemas sociais gravíssimos. Agora, além disso, há o veto do presidente da República ao decreto aprovado pelo Congresso que garantia o envio de água potável, distribuição de cestas básicas e material de higiene e limpeza para povos indígenas e quilombolas, além de garantir a oferta emergencial de leitos hospitalares e de terapia intensiva. O veto do presidente é de uma crueldade sem tamanho. Mostra mais uma vez a face desumana de quem nos governa. O veto, na verdade, condena à morte uma população extremamente vulnerável diante do coronavírus. Mas os ataques do presidente, denunciados à Corte de Haia, não se limitam aos povos indígenas e aos quilombolas. Eles ameaçam toda a população brasileira, como mostram as demais denúncias. A mais recente, essa divulgada no domingo, foi feita pela Rede Sindical Brasileira Unisaúde. Ela integra a Federação Internacional Sindical Uniglobal Union, com sede na Suíça, e representa 20 milhões de trabalhadores em 150 países. Não é qualquer coisa, é uma entidade séria de muita responsabilidade. A denúncia diz que Bolsonaro, a denúncia da Union, diz que Bolsonaro cometeu crimes contra a humanidade por não tomar as medidas necessárias para proteger o povo brasileiro durante a pandemia, garantindo a redução dos riscos de doença, conforme prevê a Constituição brasileira. A denúncia diz ainda que o presidente coloca em risco os profissionais de saúde, como nós temos visto seguidamente nos últimos dias, durante toda a pandemia, o sofrimento e as agruras desses profissionais. A denúncia diz que a atuação do presidente coloca em risco os profissionais de saúde, bem como toda a população, ao promover aglomerações de seus apoiadores, aproximando-se deles sem máscara e fazendo ainda propaganda de medicação para o qual não há comprovação científica de sua eficácia contra o coronavírus. Além do desprezo pessoal do presidente diante da gravidade da doença, há também a absoluta incompetência para lidar com ela. Basta ver que o enfrentamento dessa calamidade pública está nas mãos de um general do Exército e não de profissionais de saúde. Um general que, aliás, não consegue nem gastar o dinheiro colocado à sua disposição para enfrentar a pandemia. De março ao final de junho, apenas 29% da verba emergencial foi aplicada no combate à doença.
atestando a total incompetência dos gestores do Ministério da Saúde, que, diga-se de passagem, não é apenas o general que o comanda, é todo um grupo de militares que estão à frente desse ministério para combater, dentro das suas totais limitações, essa pandemia de gravidade histórica. É uma incompetência que resulta em mortes que poderiam muito bem ter sido evitadas. Tudo isso dá sustentação com razão às denúncias apresentadas ao Tribunal Penal Internacional de Haia. E os crimes estão bem caracterizados nessas denúncias. Ao tribunal cabe julgar crimes de genocídio, definidos como ato praticado com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Não é isso, exatamente isso, que o presidente da República vem fazendo com os povos indígenas, destruindo ou tentando destruir esse grupo étnico? Cabe também ao tribunal julgar crimes contra a humanidade, definidos como ato cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, como, por exemplo, os que vêm sendo feitos contra a população brasileira desde o mês de março e que estão muito bem documentados nas denúncias apresentadas pelas entidades brasileiras ao Tribunal Penal Internacional. É preciso que a justiça seja feita e os culpados condenados, como em Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial, com os nazistas, ou na Argentina, com os militares que implantaram o terror do Estado na última ditadura. O Tribunal de Haia deve seguir estes exemplos. Até a próxima.